Meu irmão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria poder estar aqui falando bom dia. Sabe, esses dias que nós vivemos a morte e ressurreição de Jesus, que a gente tinha que ficar, eu tinha que ficar um pouco mais comedida com o momento que a gente estava vivendo. E agora poder falar bom dia. Jesus ressuscitou, Jesus vive no meio de nós, sabe? Como as passagens que nós veremos hoje, os discípulos já fazendo discursos que convertiam 3.000 pessoas, depois vai fazer outro discurso que vai converter 5.000 pessoas, discursos com autoridade, né? E a gente sente essa alegria do anúncio da palavra de Deus, a alegria do anúncio, a alegria de dizer para o mundo: Jesus vive e reina. Bom dia, hoje é dia 14 de abril de 2020, terça-feira, oitava da Páscoa. O protagonista de hoje é o Espírito Santo de Deus. E eu te convido, meu irmão, se você não teve ainda assim a oportunidade ou mesmo não arrumou um tempinho para poder ler Atos dos Apóstolos, arrume esse tempo, meu irmão. É uma leitura que vai mudar a sua percepção, vai te fazer amar e se aprofundar mais na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, o protagonista é Pedro, é o apóstolo Pedro. E do 13, capítulo 13 ao 28, o protagonista vai ser Paulo. E ali vai ter a grande conversão de Saulo, Paulo, né? Mas agora, hoje, o protagonista hoje, nessa primeira leitura, que nós vamos ver daqui a pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É a continuação do discurso de ontem, que nós vimos ontem. E Pedro, os discípulos todos, depois que Jesus morreu, eles sentiram medo, eles sentiram solidão, eles sentiram um vazio muito grande. Mas Jesus falou com eles o seguinte: falou não, quando Jesus ascendeu ao céu, Jesus ordenou que eles não se afastassem de Jerusalém, porque a grande promessa, aquilo que ele tinha prometido, que o próprio Deus tinha prometido e Jesus tinha manifestado para os discípulos, ia acontecer em breve. E João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí Jesus ainda falava: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Foi isso que Jesus falou para eles. E quando Jesus falou isso para eles, Jesus elevou-se da terra à vista deles. É o que a palavra de Deus fala para nós. E no capítulo 2, que é maravilhoso, leia todo o capítulo 2, fala que chegou o dia de Pentecostes. E quando chegou esse dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no cenáculo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar que Jesus tinha combinado com eles. E diz que de repente veio do céu um ruído, como soprasse um vento impetuoso, que encheu toda aquela casa onde eles estavam sentados. E ali, meu irmão, eles receberam o Espírito Santo de Deus. E nunca mais eles tiveram o mesmo discurso, meu irmão. Nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Aquela timidez, aquela falta de coragem, aquele medo caiu por terra, acabou. Tanto que na palavra de hoje que nós vamos ler, nesse primeiro discurso de Pedro, ele converteu com o discurso dele 3.000 pessoas, no mínimo 3.000 pessoas. Uma pessoa que estava acabrunhada, calada, com medo. 3.000 pessoas. Mas aí, quando a gente vai ler o Atos dos Apóstolos todo, a gente vai entender por quê. Por quê?
o que eu consegui perceber, a mensagem que Pedro apresentava era uma mensagem cristocêntrica. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, e ali todos os atos, aí ele relembrou, o Espírito Santo fez que ele relembrasse tudo aquilo que Jesus ia falando quando caminhava com eles. Eles não conseguiam entender, mas o Espírito Santo de Deus, que nós sabemos dos 7 dons do Espírito Santo de Deus, dom da sabedoria, que faz com que a gente vá se desprendendo das coisas desse mundo, meu irmão. Como nós temos que clamar pelo dom da sabedoria. Senhor, desprendei-nos das coisas da terra, infundi em nós um gosto, um amor pelas coisas do céu, buscando as coisas do alto. Lembra da palavra de ontem? Buscando as coisas do alto. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto e não as da terra. E aquilo que Pedro até então não fazia, começou a fazer com autoridade, pregando Cristo vivo e ressuscitado. Meu irmão, isso faz toda a diferença no nosso discurso. Às vezes a gente vai enchendo, falando da política, falando disso, falando daquilo, contando histórias que não vão acrescentar muitas coisas para o nosso irmão. Porque o que ele tá com sede. Eu percebo, as pessoas estão com sede, assim como eu estou. Eu estou com sede de Deus, sede de ouvir aquele discurso onde a mensagem é cristocêntrica. Jesus está no meio de tudo. Jesus, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, nós vamos testemunhar. Jesus diz, quando as últimas palavras de Jesus, o que ele falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquela que crer e for batizada será salva. E Jesus, ele deu poder para os discípulos. Você é um discípulo, eu sou uma discípula de Deus. Nós, a partir do momento que nós temos esse encontro que muda a nossa vida, como vai falar hoje Maria Madalena também. Maria Madalena, enquanto ela não viu o Cristo ressuscitado, ela estava chorosa, cabeça baixa. Ela foi até o túmulo, viu o túmulo vazio, correu, foi avisar para os discípulos, mas depois Maria foi lá de novo e ela estava chorando. Ela estava chorando lá na porta, na saída do túmulo, e ela viu os anjos. E depois o próprio Jesus, ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Por quê? Porque ela estava chorosa. E quando, meu irmão, a nossa dor, muitas vezes ela nos impede de enxergar o Cristo que está do nosso lado. Lembra da tempestade acalmada? Lembra daquele discurso do Papa Francisco no dia 27 de março? Naquela bênção extraordinária que ele deu para nós? A Urbi et Orbi? Lembra daquela bênção extraordinária que ele deu? Que ele falou da tempestade acalmada? Os discípulos, eles estavam dentro do barco e Jesus, a palavra diz, Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, dentro do barco. E começou uma tempestade, começou a entrar muita água dentro do barco e os discípulos se esqueceram que Jesus estava ali. Começaram a ficar apavorados, desorientados. E Jesus estava do ladinho deles ali. E eles, sem saber o que eles pensavam daquele momento, Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles estão pensando, será que o mestre não está percebendo que estamos a ponto de perecer, a ponto de naufragar? Eles pensavam isso, passava isso no coração deles. Será que ele não vai acordar? Será que nós vamos perecer? Pensa bem, meu irmão, a tempestade que o mundo está passando hoje. Nós estamos passando por uma tempestade. Nosso barquinho está em alto mar. E nós muitas vezes estamos pensando que Jesus está dormindo. Ele não está dormindo, meu irmão. Ele não está dormindo. Deus tem o controle de tudo isso. Creia, acredite e tenha fé. Tenha fé. Meu irmão,
Vou falar para vocês, quando nós estamos muito tristes, desolados, só focados no problema que está acontecendo, na dor, na doença, na derrota, nas situações de morte, nós não conseguimos enxergar a solução. Se nós focamos só no problema, nós não conseguimos enxergar a solução. Se nós focamos só na morte, na situação de morte, como os discípulos, como Maria Madalena, eles estavam focados na morte, eles não conseguiam enxergar o Jesus ressuscitado. Se nós focarmos somente na dor, naquela tristeza daquele momento, talvez seja uma doença que a pessoa está atravessando, a gente não consegue enxergar a cura lá na frente, porque muitas vezes essa dor, ela vai nos aproximar tanto de Deus, porque nós vamos nos sentir tão pequenininhos, ver que pelas nossas forças a gente não consegue fazer nada. Nós vamos nos apegar a Ele, às vezes numa situação de derrota, e assim nós vamos ser curados, não só fisicamente, meu irmão, mas espiritualmente. E eu penso que com tudo isso que nós estamos atravessando, Deus tem um grande objetivo, curar-nos não só fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente. Presta atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. Será que Jesus não está aí do seu ladinho? Como Maria Madalena. E na palavra de hoje, Maria estava chorando lá na porta do túmulo. E Jesus, quando Jesus apareceu e falou, mulher, por que choras? E ela pensava que fosse o jardineiro. E ela disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. E Jesus, naquele momento, Jesus chamou ela pelo nome, Maria. Aí ela voltou e exclamou, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus chamou Maria pelo nome, e Maria Madalena era apaixonada por Jesus, porque Jesus tinha um dia expulsado aqueles demônios do pecado dela. Ah, meu irmão, o dia que a gente tem esse encontro pessoal com Jesus, foi-se aquele homem velho, foi-se aquela mulher velha que deu lugar para uma mulher novinha em folha. Mestre, Maria, mestre, a gente passa a escutar quando Jesus chama a gente pelo nome. E isso, meu irmão, é através do grande protagonista de hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos ouvir hoje a liturgia da palavra e clamar pelo Espírito Santo de Deus, sem o qual, meu irmão, nós não podemos nada. É o Espírito Santo de Deus que vai dar autoridade para o nosso discurso. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revestir com toda a graça para a gente poder falar com autoridade em nome de Jesus. Então, que possamos clamar pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Liturgia da Palavra. Pela pregação dos apóstolos, multidões se dispõem a assumir a vida nova em Cristo. Maria Madalena é convidada a acolher não só o Jesus histórico, mas o Cristo glorioso, de quem se torna a primeira mensageira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes,
Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. João capítulo 20, de 11 a 18. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai aos seus irmãos, vai dizer aos seus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, incline a sua cabeça um pouquinho. Nós vamos encerrar este momento. Eu quero pedir para Jesus Cristo, Jesus ressuscitado,
do jeito que ele enviou o seu Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre as mulheres. Aquela que estava chorando secou a sua lágrima e ela correu para anunciar. Os discípulos que estavam acabrunhados, acanhados, o discurso deles ganhou autoridade, a mensagem deles ganhou autoridade, e eles não converteram uma, nem duas, nem três, eles converteram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Todas as pessoas que se aproximavam deles saíam inundados do amor de Deus, eles eram aquela Bíblia que as pessoas podiam ler. E à medida que eles eram tocados pelo Espírito Santo de Deus, inundados pelo Espírito Santo de Deus, eles queriam conhecer cada vez mais esse Deus Todo-Poderoso para poder apresentar com autoridade ao mundo. E essa força o Senhor concedia a todos aqueles que se aproximavam do Senhor com vontade, com amor, com humildade. Dá-nos esse coração humilde, Senhor Jesus. Dá-nos esse coração, Senhor Jesus Cristo, de criança, para que a gente possa segurar nas tuas mãos, Senhor Jesus, para que a gente possa te conhecer verdadeiramente, Senhor Jesus, que o nosso discurso vá se encorpando, Senhor Jesus, ganhando corpo e ganhando alma e ganhando espírito, Senhor Jesus Cristo, que a gente possa apresentar Jesus em corpo, alma e divindade, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de levar o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de elevar o teu santo nome. E meu irmão, uma coisa que veio muito forte no meu coração que eu queria colocar ainda para nós. Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja tem a cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Todos nós, cada um de nós somos os membros, o corpo de Cristo. E quando um membro, ou eu ou você, quando a gente se afasta de Jesus, de Deus, quando nós nos afastamos da cabeça que é Cristo, todo o resto do corpo de Cristo é prejudicado. Por isso que quando eu peco, todo o corpo de Cristo é prejudicado pelo meu pecado. O Papa Bento XVI, uma vez eu li uma palavra que o Papa Bento XVI ele colocou: ninguém peca sozinho, mas ninguém se salva sozinho também. Nós somos comunidade. E como comunidade, como tal, nós devemos agir. Ninguém peca sozinho. Ninguém se salva sozinho. Nós somos uma comunidade. Como comunidade, como tal, nós devemos agir. E meu irmão, por que hoje nós estamos clamando pela presença do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo é aquele que queima, é aquele que purifica, é aquele que limpa, é aquele que salva, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que faz com que a gente mude a direção, é a conversão. Quando um carro está fazendo a conversão, ele está mudando de direção. Converter-se é mudar de direção. E o contrário também acontece, meu irmão. Quando eu me converto, quando eu faço o bem, todo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é beneficiado. Quando uma pessoa faz o bem, ela está fazendo o bem para todo o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, uma alma que se eleva, tem uma Santa Teresa Benedita da Cruz. Pesquisa sobre essa santa maravilhosa. Ela diz que uma alma que se eleva, ela eleva o mundo. Quando eu me santifico, eu elevo o mundo. Quando eu me santifico, eu elevo a minha família. Quando eu me santifico, quando eu me converto, quando eu me santifico, eu elevo todas as pessoas que convivem comigo.
mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada. Jesus, ele trabalha no silêncio do nosso coração. No vazio do sepulcro, Jesus estava morto? Não, meu filho, ele estava a trabalhar, meu irmão. No vazio do sepulcro, Jesus estava a trabalhar. Creia nisso, meu irmão. Às vezes, você está vivendo uma situação de dor, aparente derrota. Eu falo para você, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Igual Jesus falou para Maria, mulher. Bastou ele falar, Maria, Maria. Jesus agora ele fala o seu nome. Repete o seu nome baixinho. Jesus agora fala o seu nome. José, Maria. Levanta a cabeça. No vazio do sepulcro, às vezes nesse sepulcro que você sente que você está num sepulcro, num vazio, numa solidão. Eu estou apenas a trabalhar. Porque no vazio do sepulcro, quando todos pensavam que eu estava morto, eu estava trabalhando, eu estava salvando, eu estava cumprindo a vontade do meu Pai para minha vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, possa inundar o seu dia, que essa palavra possa inundar de amor, do amor de Jesus, o seu coração, meu irmão. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, esteja com cada um de nós. Muito obrigada por mais essa oportunidade de me deixar entrar na sua casa. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem em paz, fiquem com Deus.